Família. Muito bem, continuando a nossa temática, a gente já viu o conceito de nacionalidade, as espécies de nacionalidade e tratamos dos casos de brasileiro nato. Vale destacar que somente a Constituição Federal pode estabelecer essas hipóteses de nacionalidade originária. O que nós vimos? Que o Brasil adota tanto o critério territorial, é a regra, mas também adota o critério sanguíneo. Então nós adotamos o critério territorial, mas não excluímos o critério sanguíneo, adotamos os dois. O que vimos? Vimos que nasceu no Brasil é brasileiro nato, salvo naquela hipótese em que os dois pais são estrangeiros e pelo menos um está a serviço do país. Segundo caso, o filho nasce no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, que esteja a serviço do Brasil. Vimos que nesse caso o menino será automaticamente brasileiro nato. E vimos o terceiro caso em que os pais não estão a serviço do Brasil e aí para ser brasileiro nato há condição. Por exemplo, vimos que ou há um registro na repartição brasileira competente ou vem residir no Brasil e após a maioridade opta em qualquer tempo, vale destacar, após a maioridade, a Constituição não define prazo. Em outras Constituições havia prazo de 4 anos. Então, não há prazo constitucional para a opção. Após a maioridade, em qualquer tempo, opta. É a chamada nacionalidade potestativa. Agora, nós vamos analisar uma decisão do Supremo importante que ele analisou a seguinte questão. Ele cuidou do seguinte: a criança veio residir no Brasil menor de idade e tinha que aguardar até a maioridade para poder fazer a opção. A pergunta é, nesse período entre a menoridade até completar a maioridade, essa criança é o quê? É brasileiro nato, é estrangeiro, é o quê? Vamos ver? Joga aqui na tela comigo. Olha só, o que o Supremo colocou aqui? Vindo ou nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, a residir no Brasil ainda menor, passa a ser considerado brasileiro nato. Sujeita essa nacionalidade a uma manifestação do interessado mediante o quê? A opção. Depois de atingida a maioridade, enquanto não manifestada a opção, esta passa a constituir uma condição suspensiva da nacionalidade brasileira. Então o que ele diz? Vindo o menor residir, o nascido no estrangeiro residir ainda menor, ele passa a ser considerado para todos os efeitos o quê? Brasileiro nato, porém, até quando? Até atingir a maioridade, quando haverá suspensão dessa nacionalidade para que ele possa cumprir a condição. Que condição? Fazer a opção. Legal? Agora, mais uma decisão importantíssima. Essa decisão tem um link com o artigo 5º, inciso 51, que cuida da extradição. E ela diz, o brasileiro nato, quaisquer que sejam as circunstâncias e a natureza do delito, não pode ser extraditado pelo Brasil. Então aqui ele está cuidando da chamada extradição passiva, que é aquela na qual outro país solicita pelo Brasil. Então o brasileiro nato, qualquer que seja a circunstância, ele não pode ser extraditado pelo Brasil a governo estrangeiro, pois a Constituição da República, em cláusula que não comporta exceção, ora, não tem exceção, impede em caráter absoluto a efetiva entrega extradicional daquele que é titular, seja pelo critério do ius soli, seja pelo critério do ius sanguine, de nacionalidade primária originária. Esse privilégio constitucional que beneficia, sem exceção, o brasileiro
nato. Então perceba, né, a condição de brasileiro nato confere a este que a possui esse direito absoluto de não ser extraditado pelo Brasil. Veja que o Supremo deixou claro isso. Por quê? Porque está aqui tratando de uma extradição passiva. Em regra, nós aprendemos que não há direito absoluto. Porém, aqui o Supremo entende que quanto ao brasileiro nato há uma regra absoluta de ele não ser extraditado pelo Brasil. Nesse caso, se ele cometeu um crime no estrangeiro e veio para o Brasil não pode extraditá-lo. Mas isso não significa que ele vai ficar impune aqui. Por quê? A nossa legislação penal, em especial o Código Penal no artigo 7º, permite aquelas regras de extraterritorialidade da lei penal. Ou seja, aplicar a lei penal aqui, a um brasileiro aqui, por um crime cometido fora do Brasil. Legal? Tudo bem? Vamos continuar? Joga aqui na tela comigo. Ó, agora nós vamos cuidar do brasileiro naturalizado. A leitura obrigatória é o artigo 12, inciso 2. Vale destacar que falar de brasileiro naturalizado é falar de nacionalidade secundária. Quem são os brasileiros naturalizados? Ele diz assim, ó, poderíamos dividir assim, ó. Primeiro, aqueles que adquiram na forma da lei. Então, primeiro, quem são os que adquiram na forma da lei? Hoje, a Lei 6.815 de 1980 cuida disso, que é o chamado Estatuto do Estrangeiro. Deixa eu só uma melhoradinha nesse 9 aqui, pronto, ficou melhor. Então, primeiro, qual é a forma pela qual um estrangeiro pode se naturalizar? Primeiro, na forma da lei. A lei vai estabelecer diversos requisitos, só que a própria linha A diz assim, os que adquiram a nacionalidade brasileira na forma da lei. Aí ele vem, exigidas aos originários de país de língua portuguesa apenas o quê? Residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, peraí, a lei vai trazer diversos requisitos, mas aos originários de países de língua portuguesa, veja que o idioma é um dos principais fatores de ambientação, de socialização. Originários de país de língua o quê? Portuguesa. A Constituição exige apenas 2. Exigem-se apenas 2 coisinhas básicas. Primeiro, idoneidade moral. Aqui vai analisar tanto a questão civil, mas principalmente a questão penal. Vai analisar os antecedentes da pessoa, como é que é a sua vida, e também residência por 1 ano ininterrupto. 1 ano de residência ininterrupto. Essa hipótese da linha A é o que a doutrina chama de naturalização ordinária. Naturalização ordinária. Por quê? Porque tem requisitos previstos em lei e requisitos subjetivos. Por exemplo, a lei diz que o cara tem que ter boa saúde, por exemplo. Então, a naturalização ordinária eu tenho na linha A. Vale destacar que o ato de concessão é um ato discricionário. O ato de concessão é discricionário. Então, o Brasil é que vai analisar, conforme sua soberania, se concede ou não a naturalização. Vale destacar aqui o artigo 109
inciso 10, vale destacar o artigo 109, inciso 10, que diz que compete a juiz, vou colocar assim, juízes, para não perder o acento, juízes federais, vou arrumar aqui, juízes federais julgar causas relativas à naturalização. Causas relativas à naturalização, quem julga é juiz federal. Então aqui eu tenho, como é que a pessoa pode se naturalizar? Na forma da lei, tem diversos requisitos. Aos originários de país de língua portuguesa, exigem-se apenas esses dois. É claro que implícito existe o requerimento, né? Tem que requerer, porque nós adotamos a naturalização expressa. Continua comigo. Também são brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República há mais de 15 anos ininterruptos e que não tenham condenação, o quê? Penal. Aí ele vem e diz, desde que requeram. Então ele vem e diz assim, ó, qualquer estrangeiro aí ele traz três questões. Primeiro, um requisito temporal, que é mais de 15 anos de residência. Perceba que não é 15 anos de permanência, é 15 anos de residência. Isso não impede que ele saia do Brasil, mas volte, não impede. Se fosse permanência, ele não poderia sair do Brasil. Mais de 15 anos de residência, o quê? Ininterruptos. Além disso, ele não pode, sem condenação, não pode ter condenação. A Constituição fala o quê? Penal. Na prova também, tranquilo, pode vir criminal. Então, o que impede aqui é condenação penal ou criminal, condenação civil, condenação trabalhista, condenação administrativa, não impede. Então, ele não pode ter esse tipo de condenação. Aí o Estado vai pedir certidões que comprovem isso. Detalhe, se ele tem mais de 15 anos de residência, não tem condenação penal, a Constituição vem e diz assim, ó, desde que requeira. Ora, se ele atender aos dois primeiros, basta requerer para que lhe seja concedida a naturalização. Perceba que eu tenho aqui eu tenho aqui exigências de caráter objetivo, porque aqui eu comprovo com uma certidão e aqui eu comprovo por meio de documentos que residem no Brasil há mais de 15 anos. Detalhe, mais de 15 não significa 16, porque pode ter 15 anos em um dia, é mais de 15 anos, fica atento com isso. Detalhe, essa hipótese da linha B, ela é chamada pela doutrina de naturalização quinzenária ou extraordinária. Quinzenária ou extraordinária. Veja que aqui eu tenho a emenda constitucional de revisão número 3, porque era trintenária, eram 30 anos. E aí foi reduzido o prazo para 15 anos. E ela é chamada de extraordinária, e aí o Supremo tem precedente nesse sentido, entendendo que se a pessoa cumpre os dois requisitos e fez o requerimento, o ato de concessão é vinculado. Ou seja, aqui o Brasil vai conceder. Por quê?
Porque na extraordinária os requisitos estão na própria Constituição e são requisitos objetivos. Então aqui o ato segundo o Supremo, o ato de concessão aqui é vinculado. Por quê? Porque basta requerer. O Supremo disse que por causa da redação final, desde que requeiram. São brasileiros, a Constituição declara, são brasileiros naturalizados. Quem? Um estrangeiro que resida há mais de 15 anos e não tenha condenação penal, desde que requeira. Então, pela redação da linha B, o Supremo entende que há aqui um ato vinculado. Fica atento com essa questão. Beleza? Continua comigo, aqui nós temos uma questão importante. Não se revela, destaca, não é possível. Em nosso sistema jurídico constitucional, a aquisição de nacionalidade brasileira iur matrimony, vale dizer, como efeito direto e imediato resultante de casamento civil. Então o Brasil não adota o chamado iur matrimônio. Por quê? Porque as formas de aquisição são aquelas definidas no próprio Estatuto Constitucional. A gente acabou de ver, brasileiro nato, brasileiro naturalizado. Então, o casamento não é por si só, capaz de transferir nacionalidade. Beleza? Continua comigo, uma questão importante, nós já falamos de nato e naturalizado, é a questão da distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Quando a gente pega o artigo 12, parágrafo 2º, aqui eu estou exatamente no artigo 12, parágrafo 2º. Lembra que o nosso ponto de partida é o artigo 12. O artigo 12, parágrafo 2º, ele diz que a lei, veja, a lei não pode estabelecer distinção entre nato e naturalizado, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Ora, então quer dizer que a Constituição Federal, ela mesma possui hipóteses de distinção. Vamos anotar? Artigo 5º, inciso 51, que é aquele caso relativo à extradição. Por quê? Brasileiro nato, nós vimos, não pode ser extraditado pelo Brasil em hipótese alguma, mas o naturalizado poderá sê-lo em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes. Nós temos também os casos, por exemplo, do artigo 12, parágrafo 3º, do qual falaremos na sequência, que são os cargos privativos de brasileiro nato. Cargos privativos de brasileiro nato. Então, nós falaremos daqui a pouquinho sobre isso. O que mais? Nós temos também uma hipótese prevista lá no artigo 89, inciso 7, que diz que no Conselho da República haverá 6 vagas reservadas para cidadão brasileiro nato, Eu vou falar disso daqui a pouquinho também. Conselho da República, e também nós temos, por exemplo, no artigo 222, sobre a propriedade de empresas de radiodifusão sonora de sons e imagens. Propriedade de empresas, vou colocar assim, jornalísticas, no sentido amplo da palavra, tá? Depois você faz a leitura lá. Jornalísticas, que ele diz que tem que ser de brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos. Então eu tenho na Constituição Federal essas hipóteses de distinção. Lembrando que a lei está proibida de criar distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Legal? Uma questão importante é sobre a chamada quasi-nacionalidade. Alguns vão chamar de Instituto da Equiparação. Instituto da Equiparação. Detalhe,
esse instituto somente vale para o estrangeiro. Nós vimos uma causa de naturalização que aplicava-se a todos os originários de língua portuguesa. Aqui não. Aqui os portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiro, a esses portugueses serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Espera aí, o português, ele poderá ser equiparado, questão da prova, hein? A brasileiro nato ou a brasileiro naturalizado? Primeira questão aí, ó. O português poderá ser equiparado, vou mudar a cor da fonte, a brasileiro naturalizado. Fica atento. Ele vai ser equiparado a brasileiro naturalizado. A emenda constitucional 3 de 94 corrigiu isso, porque até 94 havia na Constituição, bem aqui, ó, a palavrinha nato. Aí a emenda 3 veio e retirou isso. Então, um português pode ser equiparado a quem? Me ajuda? Brasileiro naturalizado. Detalhe, para que haja essa equiparação, né? Então, peraí, deixa eu só fazer assim, ó. Vai ser equiparado. O que é equiparado? É exercer os mesmos direitos e estar sujeito aos mesmos deveres. Exercer os mesmos direitos e estar sujeito aos mesmos deveres. Detalhe, para que haja essa equiparação, a Constituição impõe algumas condições. Quais são as condições? Estão aqui, ó. Primeiro, ele tem que residir no Brasil. Residir permanentemente no Brasil. Perceba que no 12, parágrafo 1º, a Constituição não define prazo mínimo de residência. Percebeu? Há prazo mínimo de residência para naturalização. Só que aqui ele não vai se naturalizar. Por isso que a doutrina chama de quase nacionalidade. Ele continua português, mas exerce os mesmos direitos de um brasileiro naturalizado. Então, primeiro, tem que residir no Brasil. Só isso? Não. Tem que existir o Instituto da Reciprocidade. Reciprocidade em favor do brasileiro que resida em Portugal. O Brasil assinou, confirmou, na verdade, no ano 2000, o chamado Estatuto de Amizade, Cooperação e Igualdade entre Brasil e Portugal. Isso por meio do Decreto 3977 de 2001. E esse tratado ele vai cuidar exatamente da reciprocidade, da possibilidade de exercício de direitos políticos, enfim. Então, o português poderá ser equiparado, vale dizer, tratado como se fosse um brasileiro naturalizado, desde que resida no Brasil e haja reciprocidade. Perceba que nós não estamos falando de naturalização, ele não está se naturalizando, ele vai apenas ser equiparado a um brasileiro naturalizado. Tudo bem? Então, aqui nós vamos fechar. Próxima aula, continuamos com a temática nacionalidade. Um grande abraço.